Amém? Romanos 12, 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu vou repetir os dois versos. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Irmãos, hoje o título desta palavra é transformai-vos. E transformai-vos, a Bíblia não está dizendo aqui nesse texto para você pedir para Deus te transformar. Não é isso que a Bíblia está dizendo. O que o apóstolo Paulo está dizendo para a igreja em Roma, a igreja que estava sofrendo, vivendo uma pressão diabólica muito forte. A igreja de Roma estava sendo imprensada pela sociedade da época. Primeiro, a pressão para a igreja de Roma era para que a igreja abandonasse, deixasse de lado a sua conduta e os seus valores. Irmãos, fecha essa porta de vidro, por favor, a de vidro aqui. Essa de cá, isso. A de lá deixa aberta. Fecha. Aí vocês podem ficar do lado de dentro aqui. Pode ficar de cá. Evita o barulho, né? Amém? E os irmãos possam também ouvir a palavra, que vocês ficam lá, né? Aí só fica escutando a pregação do inferno lá, né? Eu vou recomeçar. Paulo escreve essa carta, a carta aos romanos, para a igreja que está em Roma. A igreja que estava sofrendo uma pressão diabólica fortíssima. A igreja estava sofrendo dois ataques contra ela. Primeiro, que a igreja deixasse de lado a sua conduta, a sua vida de santidade, que a igreja abandonasse os princípios cristãos para viver conforme a sociedade. A igreja estava sendo pressionada a aceitar a imposição da sociedade de Roma. E muitos cristãos, muitos servos de Deus da igreja romana, não é a igreja católica romana, mas a igreja que estava em Roma, muitos já haviam abandonado os princípios cristãos, estava vivendo os costumes da sociedade da época. Deixaram a fé, abandonaram a igreja. O segundo, ou a segunda pressão que a igreja sofria, era que a igreja estava sendo perseguida e cristãos sendo mortos. A igreja estava sendo invadida, aqueles que
recusavam a aceitar os padrões da sociedade, eram perseguidos, os homens eram levados para as arenas e jogados nas arenas para serem devorados pelos leões, enquanto a plateia assistia ao espetáculo dos leões devorando os crentes, os servos de Deus. Os bens, os pertences dos cristãos estavam sendo roubados, tirados. As mulheres eram amarradas em estacas à beira do caminho e eram incendiadas, tocavam fogo nas mulheres. Elas se tornavam tochas humanas. Para as autoridades, os reis da época, passarem por aquele caminho. Então a igreja estava vivendo esta situação. E o apóstolo Paulo vem aqui nesse capítulo e faz um apelo para a igreja, para os irmãos. E diz: irmãos, eu rogo, isso aqui não é um pedido, não é um por favor, não, é um clamor, é um rogo de Paulo dizendo: pelo amor de Deus, eu peço a vocês, eu rogo a vocês, pela compaixão de Deus, por toda a compaixão que Deus tem pelas pessoas, que vocês apresentem os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. O primeiro pedido de Paulo, a primeira orientação de Paulo para aquela igreja que estava vivendo esta pressão, aqueles que restaram, Paulo estava dizendo: pelo amor de Deus, pegue o corpo de vocês e apresentem a Deus. É preciso entender isso aqui, que Paulo não está dizendo assim: Deus vai fazer tal coisa. Não, Paulo não está falando aqui com Deus. Paulo está dizendo para os irmãos da época, dizendo: pelo amor de Deus, pela compaixão de Deus, apresente-se a Deus. Se vocês querem vencer esta pressão da sociedade, se vocês querem atravessar essa onda maligna que pressiona a igreja, se vocês querem ser salvos, irem para o céu, ele estava dizendo: pelo amor de Deus, a única saída é vocês se apresentarem a Deus como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Não é esperar Deus fazer alguma coisa por você, porque Deus já fez pela igreja. Agora, existem batalhas, existem lutas, que Deus desce e põe o inimigo para fugir. Mas existe peleja que Deus espera que nós, como seu povo, nos levantemos e enfrentemos a situação, crendo no que Deus já fez por nós. E ele disse: a única maneira
de vocês vencerem essa pressão do inferno, da sociedade, é vocês apresentando-se a Deus. O que Paulo está dizendo é o seguinte: precisa de uma ação pessoal, não é uma ação espiritual, uma ação pessoal. É vocês se colocarem diante de Deus, na presença de Deus. É vocês chegar-se a Deus. Isso não é responsabilidade do céu. Isso é responsabilidade pessoal. É nossa. Amém? Então, a primeira ação para vencer a pressão maligna é se apresentar a Deus. Paulo estava dizendo, não há outra forma. Se não começar por aqui, não haverá condições de resistir a esta pressão. Vocês precisam apresentar-se a Deus, chegar-se a Deus, se colocar à disposição de Deus. Porque Deus só pode nos transformar, Deus só pode mudar a nossa forma de agir, Deus só pode nos revestir da sua autoridade e da sua graça, se nós nos apresentarmos a Ele. É a única maneira. Se eu me esconder, me esquivar, se eu recuar, se eu me afastar, se eu voltar atrás, não há como Deus trabalhar na minha vida. Amém? De vez em quando vocês dão uma olhadinha assim, dão uma abridinha, ver se acabou o barulho, porque esquenta muito quando está fechado. Mas, se tiver barulho, vocês... Calmou? Calmou? Amém? Então, primeiro conselho de Paulo para... Não é conselho, perdão. Primeiro rogo, primeiro clamor, primeiro pedido de misericórdia, era que a igreja se apresentassem a Deus. Porque a pressão foi tão forte que haviam aqueles que já tinham aceitado as propostas da sociedade, aqueles que haviam abandonado a igreja por medo da perseguição, e aqueles que estavam no meio do caminho, não sabiam bem que decisão tomar. E Paulo diz, primeira coisa, apresente-se a Deus. Apresente os vossos corpos, pegue vocês mesmos, pegue o corpo de vocês mesmos e coloca no altar de Deus, a serviço de Deus. Amém? Segunda coisa, ele disse, e não se conforme com este mundo. Não vos conformeis. Aqui, irmãos, a palavra conformar aqui, não é, quando ele diz não se conforme, não é que a igreja deveria abrir a boca e sair combatendo aquela pressão. Não. A palavra aqui não se conforme é não tome a forma, não aceite a forma, a maneira, o formato que a sociedade está impondo sobre vocês. Não aceite, não se amolde aos padrões da sociedade. Não aceite. Não permita que vocês se tornem como eles para serem aceitos por eles. Porque a igreja não era aceita pela sociedade da época, como hoje não é. O crente hoje, para ser aceito na sociedade, ele tem que se conformar, ou seja, ele tem que ter a forma, ele tem que ter o mesmo padrão da sociedade atual. Ele tem que aceitar as exigências que o mundo oferece para ele ser bem aceito,
todo crente bem aceito pelo mundo é porque ele tomou a forma do mundo. Porque o crente que não aceita a forma do mundo, ele é considerado quadrado, antiquado, fanático. Por quê? Porque ele não aceitou, ele não se conformou, ele não aceitou a forma que tentaram colocar ele. Ele disse, não, eu vou continuar sendo diferente, eu vou continuar sendo de Deus. Eu não vou aceitar essa forma. Eu não vou aceitar. Eu não vou aceitar nada que a sociedade impõe para mim. Eu vou aceitar o que o céu impõe para mim. Que às vezes é mais fácil a gente aceitar o que a sociedade impõe e dizer não para o céu. Porque para o céu é mais fácil dizer não. Mas o que Paulo está dizendo é o seguinte: pegue o corpo de vocês e apresente-os como sacrifício vivo, santo e agradável, que é o vosso culto racional. Aí o verso 2 ele diz, e não se conformeis, não vos conformeis, não se amolde a este mundo. Nós não podemos aceitar a forma que o mundo impõe para nós, que o diabo impõe para nós, nós não podemos aceitar. Amém? Terceira coisa que Paulo diz aqui é: mas sede transformados. Mas sede o quê? Transformados. Vocês precisam ser transformados. Ou ele diz, mas transformai-vos. Mais uma vez, ele não está dizendo assim, Deus vai mudar você, Deus vai transformar vocês. Não. Ele diz assim, mas transformai-vos. É uma ação pessoal. Não dá para ficar esperando Deus fazer o que Ele já fez por nós. A Bíblia exige de nós nessa noite uma atitude pessoal de cada um de nós. Se queremos vencer a pressão do inferno e a pressão do mundo, nós precisamos nos transformar. Mas transformai-vos. De que forma? Pela renovação da vossa mente. Irmãos, toda mudança começa na mente. Amém? Toda mudança começa na nossa mente. Toda transformação que você precisa começa na sua mente. Se você não mudar a sua forma de pensar, você nunca será transformado. Nunca. Se nós não mudarmos a nossa forma de pensar. Por isso a Bíblia diz que nós devemos ser transformados pela renovação da nossa mente. Mas toda transformação, irmãos, tem um processo. Você já colocou alguma coisa para restaurar? Um objeto, um móvel, um veículo, uma bicicleta? Já colocou para restauração, para restaurar? Precisa ter um processo longo. E aqui, para falar de transformação, eu quero usar o exemplo de Jeremias 18. A Bíblia diz que, em Jeremias 18, que o Senhor, Deus, chama Jeremias e diz para ele assim, Jeremias, desce à casa do oleiro, porque lá eu vou falar com você. Amém?
Lá eu vou falar com você. Preste atenção numa coisa. Deus sempre tem o lugar certo para falar com seu povo. E ele diz, desce lá e eu vou falar com você. A Bíblia diz que Jeremias desceu lá na casa do oleiro. E lá Jeremias presencia uma cena em que o oleiro está com o barro sobre a roda, fabricando um vaso. Mas quando Jeremias chega, ele percebe que o vaso, o quê? Se quebrou. Quem quebrou o vaso? Quem quebrou o vaso? Foi o oleiro? Não. O vaso quebrou sozinho. A Bíblia diz que o vaso que estava na mão do oleiro quebrou-se. A Bíblia não diz que o oleiro quebrou o vaso. Entenda uma coisa. Deus não está lá no céu criando problemas para você, para mim, para a igreja, não. Deus não é criador de problemas, não. Porque muitas vezes passamos por adversidade e provação, nós até pensamos, Deus que está criando isso. Não, a Bíblia diz que o vaso quebrou sozinho. Muitas vezes os problemas que nós enfrentamos, nós mesmos criamos. Nós mesmos. E aí nós afastamos de Deus porque nós criamos obstáculos para ter comunhão com Deus. E ele vê que o vaso se quebra, mas ele vê algo extraordinário. O oleiro pegou aquele barro e começou a fazer outro vaso. Mas para fazer outro vaso de barro, do mesmo barro, porque a Bíblia não diz que ele pegou outro barro, mas a Bíblia diz que ele recomeçou a fazer aquele vaso. Agora, quando o vaso está sobre a roda, ele vai ganhando forma. E aí ele se quebra, o que o oleiro tem que fazer? Amassar ele outra vez. Amassar ele de novo. E muitos até levam ele de volta para a água, coloca no lugar certo, coloca água e começa a pisar outra vez aquele barro. Então toda renovação, toda transformação, irmãos, exige um processo. E muitas vezes é nesse processo que as pessoas não entendem o agir de Deus, o trabalhar de Deus. E acaba por abandonar o céu, acaba por sair da mão do oleiro. Mas, nessa noite, ainda que você se quebrou, se despedaçou, o oleiro está aqui para refazer, para restaurar, para renovar, para fazer de você um novo vaso. Mas você precisa entender o processo. Você precisa entender que só na mão dele você será um vaso novamente. Só aceitando o tratamento dele. Só aceitando o toque dele. Mas depois o oleiro de reamassar o barro, ele leva para a roda, dá um formato de vaso, e aí quando está pronto, ele pega o vaso pronto, ou moldado, e aí vem o processo mais difícil. E é aí que alguns fracassam, porque ele já é um vaso, ele já foi amassado, ele já foi limpo, Deus já tirou dele tudo, toda a impureza, já fez dele um vaso, está formado. Mas aí agora chegou a hora de levar para o forno, para a cura. Ah, irmão, esse processo
É dolorido. E se a gente não entender que Deus está cuidando da gente, que Deus tem o tempo certo para tudo, que Deus tem a intensidade do forno, a temperatura certa para a gente, aleluia, a gente não consegue, mas eu creio que a temperatura desse forno o controle está na mão de Deus. Deus tem o controle de tudo na nossa vida. Deus tem o controle de tudo. O controle de tudo. E leva para o forno. E aí começa a aquecer. A pressão aumenta. Parece que não vai suportar. O oleiro olha para o vaso lá dentro do forno. O vaso, aquele barro está avermelhado, sendo curado, sendo tratado, sendo sarado. Para que isso, pastor? É para quando ele sair de lá, ele está inquebrável, ele está fortalecido, aleluia, aleluia. A prova, o processo tem essa parte maravilhosa, que nos torna mais fortes. E aí, dá para imaginar, porque cada barro tem ou existem vários tipos de barro, cada um tem uma cura com um tempo diferenciado. Não dá para marcar no forno e dizer 30 minutos o vaso está pronto. 1 ano o crente está pronto. Não dá para saber. Tem pessoas que chegam para a igreja, ele já está pronto. Ele já entra para a igreja vaso, forte. Mas tem outros que ficam 10 anos ainda no forno, sendo curado, sendo trabalhado, sendo fortalecido por Deus. Isso não quer dizer que alguém seja mais especial do que o outro, mas a Bíblia diz que para tudo há um tempo determinado. Agora, como é que o oleiro vai saber que o vaso está pronto? Como é que o oleiro sabe que um vaso está pronto? Tem uma caneta aí? Como é que o oleiro sabe? Porque o vaso está lá dentro do forno. Obrigado. O vaso está lá dentro do forno. Só de olhar não dá para saber. O tempo é diferente para cada vaso. Sabe o que o oleiro faz? Ele pega a pá, enfia lá dentro do forno e puxa o vaso. Quando chega na boca do forno, o oleiro pega uma peça de metal e toca na boca do vaso. Ele bate a peça de metal na boca do vaso. Se der um som oco, ele pega a pá e enfia outra vez. Diz: não está pronto, tem que ficar um tempo mais. Tem que queimar mais. Tem que ficar mais no forno. Tem que purificar mais, tem que aperfeiçoar mais. Se o som for oco, eu quando vou comprar melancia, eu saio no mercado batendo, Se eu bater na melancia, ela está assim, não, está verde. Tem que fazer Eu sei que amanhã você vai comprar melancia diferente. Se você bater nela, ela dá aquele som oco, grosso, é porque ela está madura. Pode levar. Então, ele batia no vaso. O som está oco,
o barro não está curado, não está queimado, não está pronto. Forno, fogo. É assim que a transformação acontece conosco. Deus bate na boca do vaso. Deus pega e bate na boca do vaso. Se o vaso fazer forno, devolve para o forno. Mas quando ele tira o vaso e bate, o som está firme, limpo. Diz, está pronto. Está pronto. Não reclamou. Não reclamou. Não murmurou. Está pronto. Passou pelo forno e saiu pronto. Está pronto. Está pronto. O oleiro determinou. Está pronto o vaso. Aleluia. Está pronto. Ah, me tira do forno. Se sair antes, vai rachar. Vai trincar. Obrigado. Se sair antes de terminar o processo, racha. O processo de transformação, o tempo e o método, quem define é o Senhor. É no tempo dele. Só que tem uma coisa. É do jeito dele. A transformação só acontece do jeito que o oleiro determina. Não é do meu jeito. Não, eu quero ficar no forno só 10 minutos. Não, esse tipo de toque eu não aceito. Esse tipo de provação eu não aceito. Paulo está dizendo, vocês precisam ser transformados, senão vocês não vão resistir à pressão que está vindo sobre a igreja. Vocês precisam pegar o corpo de vocês, apresentar-se a Deus como sacrifício vivo. Jesus já morreu por nós. Ele deu a vida. Agora nós não precisamos morrer mais, mas nós precisamos servi-lo como sacrifício vivo. Santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. Por isso nós precisamos de culto. E não se conforme, não aceita a forma do mundo. Mas transformai-vos. Deixa a transformação acontecer. Deixa a mudança acontecer. Todo processo de transformação, às vezes é dolorido, irmão. Mas eu só ficarei pronto, dando o som perfeito, quando Deus tocar em mim, aleluia, se eu aceitar o método estabelecido por Deus. E depois que sai do forno, está pronto, leva para a prateleira, o oleiro disse, esse aí está pronto, para ser usado. Esse aí está pronto para ser usado, mas pronto depois que foi pisado, depois que foi limpo, depois que foi trabalhado, foi moldado, depois que foi para o forno, depois que foi tocado e emitiu um som correto, aleluia, diz, agora está pronto. Agora eu vou usar, porque agora está pronto, foi transformado, foi mudado, agora eu vou usar. Irmão, vaso, só tem como usar o vaso depois que ele estiver pronto. Amém? Deus quer usar você. Deus quer usar você. Se você quiser, se você deixar, se você se apresentar, se você não se conformar, não se amoldar, não se tornar a forma desse mundo, Deus vai te usar como vaso de honra. Mas a transformação aqui, Paulo diz assim, tem que ser pela mente.
Tem até uma passagem bíblica, e você já ouviu muito falar sobre isso. Mas se você pegar um porquinho, uma porquinha, e levar para o chuveiro, passar shampoo, termina, você pega o secador, seca a porca, passa creme, perfume, batom. Tem gente que passa batom em porco, né? Passa o batonzinho. Está cheirosa. Aí você solta ela. O que ela vai fazer? Vai para a lama, vai sujar. Por quê? Porque a mente dela é de porco. Por fora, pode estar cheirando, pode estar limpo. Mas a mente do animal. Por isso, se a transformação não acontecer na nossa mente, a gente não muda. Deixa eu dizer para você uma coisa. Conversão, preste atenção nisso. Conversão, nada tem a ver com não pode. Conversão não tem nada a ver com não pode. Vou explicar. Quando eu sou convertido, transformado, eu não peco, não é porque não pode. Eu não bebo, não é porque não pode. Eu não fumo, não é porque não pode. Eu não mergulho na prostituição, não é porque não pode. É porque eu não quero. Conversão não tem nada a ver com não pode. Não tem. Conversão tem a ver com não quero. Porque qualquer um pode fazer o que quiser. Porque ninguém fiscaliza a vida de ninguém, principalmente aqui. Sabe por que nós não fazemos? Porque nós não queremos. Porque nós queremos Deus. Nós queremos salvação. Nós queremos vida eterna com Cristo na glória. Então preste atenção nisso. A pessoa convertida não precisa ninguém dizer para ele: você não pode fazer isso. Não precisa. Porque ele não quer fazer. Porque se ele quiser fazer, ele pode vir no culto, tomar um banho da palavra, receber um perfume do Espírito, sair daqui trincando de bonito, mas se a mente dele não foi transformada, quando ele estiver sozinho, ele vai fazer. Sabe por que a playlist do meu celular é de hinos e não de música mundana? Sabe por quê? É porque crente não pode ouvir música do mundo? Não. Ninguém vai saber. Só Deus. Mas sabe por quê? É porque eu não quero. Eu não preciso disso. Porque Jesus me transformou. Eu não me conformo mais com o mundo. Agora eu sou de Jesus. Transformação é isso. Pastor, eu ainda não aguento. Então, peça renovo de Deus para você hoje. Nessa campanha, deixa Deus tratar você. Renova a sua mente. Pastor, como é que renova a mente? 2 Coríntios 10:5, só preste atenção, senão você... Eu vou ler tudo aqui. 2 Coríntios 10:5. Como é que renova a mente?
destruímos argumentos e toda a pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. 2 Coríntios 10, verso 5. Eu preciso pegar o meu pensamento e levar ele a obedecer a Cristo. Eu preciso pegar. Pegar o meu pensamento e fazer ele obedecer a Cristo, obedecer a palavra. Como é que eu faço isso? Não concordando com a forma do mundo. A música do mundo não serve para mim. Eu não vou ouvir. A festa do mundo não serve para mim. Não serve. Eu agora vou levar a minha mente, o meu pensamento, a obedecer a Cristo. Se eu não levar o meu pensamento a obedecer a Cristo, eu nunca serei crente de verdade. Nunca. Nunca. Pastor, e como é que faz isso? Fazer o pensamento obedecer a Cristo? Colossenses 3 e 2 é a resposta. Mantenha o pensamento nas coisas do alto e não nas que são da terra. Leve os vossos pensamentos cativos a Cristo e pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Como é que eu faço o meu pensamento obedecer a Cristo? Como a Bíblia manda. Eu vou pensar nas coisas de Deus. Eu vou pensar nas coisas do céu. Renovar a mente é isso. É todo o tempo pensar nas coisas do céu. Como é que eu penso nas coisas do céu? Eu leio a palavra, eu ouço louvores, eu tiro tempo de oração, eu vou para a igreja, eu adoro a Deus. Porque se eu ficar em casa, só em casa, de frente de uma TV, tem futebol, estou dizendo que isso é pecado, não. Tem notícia. Agora você está vendo, passou a eleição, o coronavírus voltou devastando, porque acabou a eleição, né? Eu só vou pensar em doenças. Se eu só converso assuntos que não tem nada a ver com Deus, daqui a pouco o meu pensamento já esqueceu de Deus. Se quando eu faço uma reunião, eu nunca falo de Deus. Eu não estou dizendo para você ser uma pessoa que tudo que vai fazer, bom seria que fosse, mas nem sempre é, tudo que vai fazer é só Jesus. Não estou falando isso. Você pode conversar sobre outros assuntos, você pode reunir na sua casa, fazer um churrasco, uma festinha, mas não esqueça, ali tem que ter oração, uma palavra de Deus, um louvor, Deus tem que estar ali. A sua mente tem que estar nas coisas do céu. Porque senão daqui a pouco o seu pensamento já não está mais obediente a Cristo. Por isso a gente não pode ficar em casa, sem estar na casa de Deus. Amém? Olha o que diz Filipenses 4 e 8. Finalmente, irmãos, eu não vou passar do horário, tá? Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, estou falando da renovação da mente, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Eu vou traduzir. O que é que nós devemos pensar? A nossa mente tem que pensar em quê?
no que for verdadeiro, no que for nobre, no que é correto, no que é puro, no que é amável, no que é de boa fama. É nisso que nós devemos pensar. Ou seja, nós devemos pensar em coisas boas, puras, santas. A nossa mente tem que estar carregada de coisas puras e santas. Só assim a nossa mente será transformada. Preste atenção numa coisa. Às vezes eu fico olhando os irmãos aqui cantar, louvar. Não estou criticando, tá? Só eu estou fazendo uma comparação. Louva com celular ou com uma pasta ou com alguma coisa, porque a mente não consegue guardar tudo. Às vezes não guarda um hino, porque as coisas de Deus sempre têm uma oposição. Mas preste atenção, se você ficar um dia na sua casa e ficar uma música mundana lá, quando chegar à noite você está sabendo cantar aquela música. Parece que o diabo empurra aquilo para a gente. Daqui a pouco você sabe o ritmo. Daqui a pouco você está lá tranquilo, de repente você está... Sabe por quê? Porque o cérebro, a mente, fica cativo àquilo. Agora, se você levar cativo o seu pensamento a Deus, nas coisas de Deus, você não vai esquecer do céu, não vai esquecer de Jesus, não vai esquecer da palavra, não vai se esquecer dos louvores. Aleluia! Aleluia! Último versículo para falar da renovação da mente. Pastor, eu não tenho paz na minha alma. Eu não tenho paz. Eu só penso coisa ruim. Então, Isaías 26:3. Tu conservarás, está falando acerca de Deus. Tu conservarás em paz. Em paz. O vento está soprando, irmão. A luta está grande. O problema chegou. Mas ele está em paz. Ele é o crente em paz. Ele não murmura, não reclama, não blasfema, não amaldiçoa, ele está em paz. Por quê? Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. A paz que nós recebemos de Deus tem a ver com a nossa mentalidade. Conforme esse versículo aqui. Deus nos conserva em paz aquela pessoa cuja mente está firmada nele. Não se desespera. Porque alguém chega e dá uma notícia ruim, ele diz assim, pode passar para outro, porque eu tenho Jesus na minha vida. Vai no médico, o médico dá um diagnóstico ruim, ele sai do médico, alguém diz, não, mas está com isso. Não, eu tenho Jesus, vai curar, vai ficar tudo bem, Deus vai dar vitória. Eu tenho Jesus na minha vida. Ele fica em paz. Amém? Eu vou repetir. Toda transformação acontece na maneira de pensar. Conversão, eu vou repetir. Conversão nada tem a ver com não pode, mas tem a ver com não quero. Não quero. Não quero. Não é porque eu não posso. Pastor, pode fazer o que quiser? Pode. Mesmo assim pode entrar no céu? Não, não pode. Não, aí não pode. Mas qualquer um pode fazer o que quiser. Igreja não vai te proibir, pastor não vai te proibir fazer. Irmão, a única responsabilidade minha como seu pastor é ensinar para você a palavra. Mas eu não sou seu dono. Eu só te ensino a palavra e oro por você. Eu sou o seu líder espiritual. Eu te aconselho nas coisas espirituais. Mas se você disser, eu não vou obedecer e vou fazer o que eu quero, você pode fazer. Eu não vou mandar prender você, eu não vou demitir você. Não. Só que
Todos nós vamos nos apresentar diante de Deus um dia. Aí, Ele que decide lá. Mas você pode decidir se você quer ou não quer. Não, eu não quero. Eu não quero esse tipo de coisa, porque eu sou de Jesus. Eu quero as coisas de Deus, eu quero as coisas do céu. Transformação, primeiro aqui, ó. Transforma a sua mente. Paulo está dizendo, para vocês vencer tudo isso, vocês têm que transformar a mente, a maneira de pensar. Para terminar. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis. Para vocês experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, primeiro vocês precisam se apresentar a Deus. Não se conformar com a situação, com esse mundo, e transformar pela renovação da mente. Aí vocês poderão experimentar. Irmãos, Deus, relacionamento. Deus é Deus de relacionamento. Ninguém consegue resistir os dias maus se ele não tiver relacionamento com Deus. Quando a Bíblia diz aqui, para que experimenteis, a Bíblia está dizendo aqui, para suportar a pressão espiritual, a pressão da sociedade, a perseguição contra a igreja, é preciso ter relacionamento com Deus. Relacionamento com Deus, irmão, não é só vir no culto, não. Relacionamento com Deus é ter vida com Deus em casa, ter vida com Deus no trabalho, ter vida com Deus na rua, ter vida com Deus quando está sozinho, trancado no quarto. Isso é relacionamento com Deus. O relacionamento nosso com Deus não pode ser resumido a 1h30 de culto, irmãos. Não pode. Senão ninguém suporta. Não suporta. Para suportar a pressão que o sistema exerce sobre os filhos de Deus, é preciso ter relacionamento com Deus. Aí eu quero perguntar uma coisa para você. Como você tem se relacionado com Deus? Eu estou esperando Deus me mudar. Ele não vai mudar. Pastor, então Deus não vai me mudar. Não, se você não se apresentar a Deus, se você não rejeitar a proposta e a pressão, se você não se transformar, começando pela sua mente, você nunca vai experimentar o renovo de Deus na sua vida. Então, a partir de hoje, você quer renovo na sua vida, nós vamos ter aqui 7 domingos para você alcançar o renovo. Renovo espiritual. Primeira coisa, você vai se apresentar a Deus. Quantos podem dizer amém? Amém? Mas não é você se apresentar a Deus só no domingo aqui, não. Não é só no culto de domingo, não. Tá? Você vai se apresentar a Deus no culto de quarta-feira, no culto de sábado, no culto de domingo. Você vai se apresentar a Deus na oração, você vai se apresentar a Deus na leitura da palavra lá na sua casa, você vai tirar um tempo de oração, você vai ter louvores a Deus, você vai limpar o seu celular das músicas mundanas e vai deixar só louvores a Deus. E aí você vai experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Meu irmão, a vontade de Deus primeiro, ela é boa. Porque o Senhor disse assim, bem sei eu os pensamentos que tenho acerca de vós. Pensamentos de bem e não de mal, para dar a vocês o fim que vocês desejam e esperam. A vontade de Deus, irmão, ela é boa para nós.
Tudo que Deus faz é bom, aleluia. Irmão, preste atenção nisso. Para você experimentar a boa vontade de Deus, você precisa aceitar o renovo espiritual. A vontade, irmão, a Bíblia diz que os mandamentos de Deus não são pesados. Por que a gente acha que as coisas de Deus é pesado para nós, irmão? A Bíblia diz, os mandamentos de Deus não são penosos, são bons. Aliás, a palavra evangelho quer dizer boas novas. Tudo que vem de Deus é bom. A vontade de Deus é boa. Primeiro você precisa entender isso. Você precisa se relacionar com Deus para experimentar a boa vontade de Deus para você. Segundo, você precisa se relacionar com Deus para viver a agradável vontade de Deus para você. Às vezes, irmão, Deus tem algo bom para a nossa vida. Deus quer nos dar uma vida boa, sossegada, uma vida de paz. Aí a gente aceita, irmão. E aí passa o primeiro período difícil. Deus tem algo bom para você. Mas se você ficar lutando contra, vai ser difícil. Não vai se tornar uma vida agradável com Deus. Porque a vontade de Deus, apesar de ser boa para você, se você resistir, ela não é agradável. Eu estou obedecendo por imposição. Eu estou debaixo de um jugo, de uma ordem. Eu queria estar fazendo outra coisa, mas eu tenho que obedecer. Então, apesar daquilo que você está fazendo ser algo bom de Deus para você, mas não está sendo agradável. Porque você está lutando contra Deus. Porque Deus quer te abençoar, mas você não está entendendo. Deus quer restaurar você e você não está entendendo. Deus quer levar você para o céu e você não está entendendo. Você está preferindo a vida aqui da terra. Deus tem algo bom para você. As músicas espirituais, os hinos, não tem palavrão, não tem maldade, não tem palavras obscenas, não tem malícia, é só céu, Jesus, aleluia, glória a Deus. Isso não é bom? Isso é bom ou não? Mas muitas vezes não é agradável para alguns, porque ele não quer isso. Tomar Coca-Cola é bom? Você está com medo? Pode falar, não é pecado. Não. Tá, então suco de laranja é bom? Hã? Por que tem gente que não toma suco de laranja de jeito nenhum, mas quer tomar cachaça? O suco de laranja não é bom? Mas muitas vezes para ele não é agradável. Se eu tomar me dá azia, eu prefiro tomar uma cachaça, uma cerveja. Pois é, vai morrer e perder a salvação. Então a vontade de Deus primeiro é boa, agradável. E por último, ela é perfeita. Perfeita. Deus hoje quer renovar você. Deus quer começar o renovo com você hoje. Esquece o que passou. Hoje Deus quer renovar você. Mas você precisa, fique de pé, por favor. Mas não saia, só fique de pé, não fuja. Se apresente para Deus. Você sabia que tem doenças e enfermidades que se instala na gente, porque a nossa mente não está voltada direto, não estou falando de todas, mas existem problemas físicos, enfermidades que se instalam no nosso corpo, porque a nossa mente está carregada de pensamentos ruins. Se apresente a Deus. Que a partir de hoje você apresente-se a Deus como sacrifício vivo. Dizer, não, eu sou de Deus, eu não vou me conformar com a situação que eu estou vivendo, eu sou de Deus, eu vou melhorar com Deus, eu vou melhorar o meu relacionamento com Deus. Eu sou de Deus, eu não sou do mundo, eu não sou do diabo, eu sou de Deus.
Apresente-se a Deus, não se conforme com o mundo, transforme. Não é Deus te mudar, é você se transformar, começando pela sua mente. Aí você vai experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quando você entender que o que Deus quer para você é bom, você vai fazer tudo com alegria. Você vai se agradar daquilo que está acontecendo. A gente só não se agrada quando a gente pensa que o que Deus tem para a gente é nos castigar. Não é. É nos salvar, nos abençoar e nos levar para o céu. Quando você entender a boa, a agradável, aí a vontade de Deus vai se tornar perfeita. Você não vai precisar de mais nada. Você só precisa de Jesus na sua vida. Porque é perfeito o que Deus tem para nós. Quantos precisam de renovo espiritual nessa noite? Então nós vamos louvar.